Bom dia, quarta-feira, dia 4 de dezembro. Hoje, quarta-feira, tem uma configuração oscilante muito mutável, gente. Mas a Lua está transitando no signo cardinal, não está no signo mutável. E chega um aspecto bom, tá? Que melhora um pouquinho a vida da Lua. A Lua está no detrimento em Capricórnio e ela está aumentando a influência de uma conjunção com Vênus que vai ser perfeita à noite. Só que aqui no meio do dia, né, desde a manhã, a gente tem outros movimentos que não são tão legais, que vão acabar atrapalhando um pouquinho essa influência ao longo do dia. Ela vai ser melhor à noite, tá? Bom, o que nós temos? Como eu falei para vocês ontem, nós tivemos às 7 horas e 16 minutos da manhã no horário de Brasília, aquela oposição entre Mercúrio e Júpiter. E, gente, assim, os dois estão retrógrados, estão em domicílios opostos, né? Então a gente chama isso de recepção mútua, mas é uma oposição mutável. E mesmo que Mercúrio não seja maléfico e nem Júpiter, né? Júpiter é o grande benéfico, dada a configuração retrógrada e a oposição, é um clima bem oscilante e temporário. E eu acho que uma das coisas que vocês devem manter muita atenção é com os boatos. Até porque as coisas vêm assim muito rápidas, sabe? Surge um boato aqui, uma notícia ali, e a coisa ela fica assim bastante oscilante, tá? Prejudica muito o aprofundamento, a retidão, a linearidade dos assuntos, tá? Por isso que essa configuração de Lua com Vênus não vai ser sentida tão facilmente ao longo da manhã, principalmente, né? E ainda a gente vai ter um outro aspecto ali no início da tarde, que é um pouquinho mais chato, tá? Mantenham atenção, então, não se envolvam muito com os boatos, seja no nível global, notícias de jornal, de rede, seja no seu nível próximo aí. Mantenha atenção também, não fique compartilhando muito seus interesses. Agora, fique atento se surgir alguma oportunidade interessante e analise, tá? Pega a oportunidade e analisa. Evite arriscar, porque essa característica de oposição, como ela é muito oscilante, ela prejudica o alcance dos objetivos. É tudo muito efêmero, né? Então a gente tem um clima um pouco confuso, inclusive, né? Às vezes com excesso de otimismo, muito oportunista, às vezes em excesso, oportunismo em excesso, e isso vai ficando um pouco presente no ar, tá? Agora, quando for 13 horas e 18 minutos, é o momento perfeito da quadratura entre Sol e Saturno, que é um outro aspecto envolvendo signos mutáveis. Por isso que eu falei que quarta tá com cara de mutável, né? Bom, esse particularmente acaba sendo bem ruim para a configuração de experiência, de liderança, por exemplo, né? Prejudica bastante em qualquer nível, seja uma liderança familiar. Sol e Saturno são astros de natureza de gênero masculino, né? Ou uma característica mais ativa, como na astrologia moderna se coloca. E em termos de figuras, mesmo eles representam homens, né? Saturno, os homens mais velhos, os líderes, inclusive. E em qualquer nível de liderança não é muito interessante. Outra questão é que o Sol tem uma expressão de sucesso, tem um significado de sucesso. Em quadratura com grande maléfico, mesmo que Saturno não esteja muito forte em peixes, ele é um pouquinho frustrante. Então, se você tiver que realizar alguma atividade importante para você, se colocar, apresentar alguma coisa, um projeto, uma ideia, o que for, é legal escolher outro momento, tá? Porque essa característica, ela frustra. Então, para atingimento de objetivos, ela é bem ruim. Para liderança também é bem ruim. É um pouco chata mesmo, né? Tem um clima meio cinzento, assim, sabe? Aquele clima nebuloso, assim, daquelas nuvens cinzas, tá? Não é tão animada, né? Porque, na verdade, não é nada animada, é bem chato mesmo, tá? Bom, e aí à noite, às 20h34, a Lua chega à conjunção com Vênus. Quando a Lua chegar no mesmo grau de Vênus, essas duas influências dos aspectos anteriores já estão mais leves, né? Já passaram do ponto mais forte, já estão diminuindo. Então a gente vai perceber mais facilidade e praticidade. Se você tiver que escolher um período do dia para realizar assuntos mais práticos, a noite é um pouco melhor, tá? O início da noite até as 20h34 é bem legal. Aí você vai conseguindo realizar as coisas com mais certeza, linearidade. E, inclusive, também nos assuntos ligados a temas materiais, seja aquisições de coisas ou investimentos financeiros também. Não é uma influência assim muito romântica, né? Mesmo que envolva Vênus, porque tá no signo da Terra que tem mais a secura e tal. Mas pode ser boa, inclusive, assim, para a estética dos assuntos mais práticos também, né? Bom, depois desse momento, a Lua vai ficar fora de curso, ela vai ingressar em Aquário amanhã, mas na madrugada, 1h21. Então, esse momento depois das 20h34, para início de atividades muito importantes, não é legal. Então, escolha o início da noite até as 20h34, que está bem interessante, mas depois já não fica tão legal, tá? E aí amanhã eu volto para a gente falar um pouquinho mais da quinta-feira, porque tem mais movimento aí no ar. Então, uma ótima quarta para vocês. Até amanhã.